A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos. É uma alegria, um privilégio, mais uma vez nós estamos iniciando mais um culto online. E eu quero iniciar esse culto essa noite com uma oração a Deus para a sua vida, amém? Senhor, nós oramos a Ti agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida dos nossos irmãos que nos acompanham essa hora, através dessa live, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, enviar a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa alcançar cada um com a Tua presença, com o Teu poder, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, entrar agora no lar, na família de cada um, com a Tua presença, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, a cada vida, cada lar, cada família, meu Deus, essa hora, com a Tua presença gloriosa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós já louvamos a Deus pela vida de cada um, nossos irmãos que estão nos acompanhando, a nossa transmissão. E eu quero essa noite, queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o teu coração essa noite. Eu quero trazer uma meditação da palavra do Senhor essa noite no livro de Salmos, no livro dos Salmos. Eu quero trazer essa meditação para a sua vida. E eu creio que Deus ele vai falar ao teu coração, eu creio que Deus ele vai falar com você através dessa palavra que nós vamos estar trazendo para a sua vida no livro de Salmos. Eu quero compartilhar com você essa noite uma passagem aqui de Salmos 1, Salmo 1. Eu quero compartilhar com você Salmos 1 essa noite, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero compartilhar essa palavra que diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos pecadores perecerão. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero chamar a sua atenção essa noite para o primeiro verso da palavra de Deus, que fala da felicidade dos justos. Davi ele começa esse salmo falando: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Davi, aqui ele nos mostra uma grande verdade espiritual que muitas das vezes é esquecida, que é a felicidade daqueles que buscam a Deus, a felicidade daqueles que andam na presença de Deus. Essa palavra bem-aventurado, essa palavra quer dizer feliz, mais que feliz quer dizer. Então aqui essa palavra ela nos mostra que quando nós servimos a Deus, nós temos a felicidade. Nós somos pessoas felizes. Agora, nós temos que compreender o quê? Que a felicidade que Davi está falando aqui, essa felicidade de servir a Deus, ela não é aquela felicidade, irmãos, mundana, não é aquela felicidade carnal, não é aquela felicidade terrena, não. É a felicidade da presença de Deus, é a felicidade de estar em paz com Deus, é a felicidade de ter comunhão com Deus, é a felicidade de estar na luz, quer dizer, é algo espiritual, é algo que está relacionado à nossa nova condição espiritual, cuja a maioria das pessoas que estão no mundo desconhece essa alegria. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a alegria para elas está o quê?
está nas bebidas, a alegria delas está nas festas, está nos bailes, está nos prazeres, nos deleites, nos jogos, nas artes, nos entretenimentos. Quer dizer, as pessoas, elas conhecem essa felicidade. Então, a felicidade aqui do Salmo 1, que Davi fala que é a felicidade do justo, não está relacionada a essas coisas temporárias, não é a felicidade que está relacionada com as coisas terrenas, é uma felicidade espiritual, é algo espiritual, quer dizer, é uma felicidade de estar na presença de Deus, isso é algo que o mundo desconhece, as pessoas em geral, a maioria delas que não conhece a Deus, desconhece essa felicidade. É a felicidade da presença de Deus, é a felicidade de estar em comunhão com Deus, é a felicidade de estar andando com Deus, né? Então, queridos, essa felicidade, né? Essa felicidade que o salmista está falando aqui. Então, quando nós servimos a Deus, nós temos essa alegria de ter a presença de Deus conosco, nós temos essa alegria de ter a paz de Deus em nosso coração reinando em nossa vida, quer dizer que é algo que muitas pessoas desconhecem. Então, quando nós servimos a Deus, nós temos a alegria da presença de Deus, nós temos a alegria do Espírito Santo. Paulo, ele mesmo fala, escrevendo aos Romanos, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, gozo, alegria no Espírito Santo, quer dizer, então é algo espiritual. Então, quando servimos a Deus, nós somos providos dessa alegria da presença de Deus, dessa bem-aventurança de estar servindo ao Senhor. Então, quando nós servimos a Deus, geralmente as pessoas associam, quando nós servimos a Deus, às vezes as pessoas dão muita ênfase à questão, por exemplo, das provações. Se você está servindo a Deus, você vai passar por provações, ou você vai passar por adversidade. Claro que isso tudo é verdade, sim. E quando servimos a Deus, passamos por momentos difíceis, passamos por provações, momentos de adversidade, isso é claro que isso é verídico, mas a Bíblia não fala só isso, a Bíblia fala também que quando nós servimos a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos a alegria da presença dEle conosco, nós temos a alegria dEle em nossa vida, a alegria da presença dEle, nós temos essa bem-aventurança, essa felicidade de estar andando com Deus, é ou não é? Então é algo maravilhoso essa palavra. A segunda sentença que o salmista Davi fala é que quando nós estamos andando com Deus, a parte B, quando nós andamos com Deus, nós não nos detemos nos caminhos dos pecadores e nem nos assentamos nas rodas dos escarnecedores. Por quê? Porque nós já temos alegria. Nós já temos alegria, nós já temos felicidade em Deus. Então uma pessoa que anda com Deus, ela não precisa se associar nos caminhos do pecado, ela não precisa se associar nos caminhos do erro. Por quê? Porque as pessoas que às vezes se associam, elas estão buscando algo, elas estão buscando a felicidade, estão buscando a realização, e é uma coisa que quando nós estamos na presença de Deus, nós já temos. Então, quando nós estamos servindo a Deus, que nós temos essa bem-aventurança, essa felicidade, a gente não se embaraça mais nos caminhos tortuosos do pecado, a gente já não mais tem prazer de se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque nós já temos a alegria do Espírito Santo em nossa vida, nós já temos a alegria da presença de Deus em nossa vida, que nos torna pessoas completamente felizes e realizadas. Antes, pelo contrário, ele afirma no verso 2, ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É ou não é? Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Jesus, amém? Antes nós temos o nosso prazer na lei do Senhor, quer dizer, quando nós estamos na presença de Deus, meu irmão, nós temos gozo, nós temos alegria de meditar na palavra de Deus, nós temos alegria de estarmos buscando a Deus, de estarmos falando das coisas de Deus, de estarmos compartilhando a palavra de Deus com as pessoas, é ou não é? Nossa mente se ocupa nas coisas de Deus, é ou não é? Então, é a alegria da pessoa que tem essa bem-aventurança, essa felicidade. A alegria do justo é estar na presença de Deus, é estar meditando na lei do Senhor, ele tem prazer nas coisas de Deus. Então o justo, ele tem alegria nas coisas de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ah, pastor, mas eu perdi essa alegria, eu perdi esse prazer das coisas espirituais. Então, meu filho, é porque você está passando pelo momento de frieza espiritual. Mas quando a chama do Espírito está acesa em nossa vida, quando a chama do Espírito está acesa em nossos corações, querido,
a gente tem alegria, a gente tem prazer de estar na presença de Deus, a gente tem felicidade de estar na presença de Deus. E o verso 3, o salmista Davi nos fala: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui o salmista ele fala da condição feliz daqueles que temem a Deus. Davi ele compara aqui como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem e cujo dá os frutos na sua estação apropriada. Por quê? Porque ela está plantada junto à fonte das águas. Ela está plantada junto ao manancial das águas. Então essa é a condição daqueles que servem a Deus, que estão servindo a Deus. Eles são comparados a uma árvore plantada junto às fontes de águas. Quer dizer, essa pessoa ela não vai sofrer durante a seca, ela não vai sofrer durante o verão. Por quê? Porque ela está plantada, ela não vai ter falta, ela não vai ter escassez de água. Por quê? Porque essa planta está plantada junto às fontes de águas. Quer dizer, as folhas dela é verde, é florescente, ela dá o seu fruto. Por quê? Porque ela está plantada junto às fontes das águas, querido. E então é exatamente a nossa condição quando nós servimos a Deus. Quer dizer, nós, não importa a situação, a adversidade, as pessoas às vezes se preocupam dizendo, temos muitas preocupações relacionadas à economia, relacionadas à nossa vida financeira, relacionadas a tantas outras coisas, a gente tem inúmeras preocupações, é ou não é? Mas a Bíblia Sagrada fala que se nós servimos a Deus, nada disso vai trazer influência sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos depender inteiramente do Senhor. Isso nos remete àquela passagem de Lucas, quando Jesus ia para Jerusalém, que ele adentrou na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E a Bíblia Sagrada fala que ali Jesus entrou e eles eram amigos de Jesus. Então prontamente eles receberam Jesus, prontamente eles, Marta foi preparar uma refeição para Jesus e Maria sentou aos pés de Jesus. Mas a Bíblia diz que Marta ela não gostou da atitude de Maria. Ela não gostou porque ela vai falar com Jesus e diz: Jesus, olha, não é bom que eu sirva só. Por que o Senhor não fala para minha irmã se levantar, que ela está aí aos seus pés, ouvindo suas palavras, e vir me ajudar a preparar o almoço? E aí Jesus fala: Marta, Marta, você anda cansada e ansiosa por muitas coisas, mas uma só é necessária. Então o que é que Jesus está falando? Jesus está falando, querido, que uma coisa só é necessária para nossas vidas, que a gente de fato deve se preocupar. Pastor, e que coisa é essa? É estarmos na presença de Deus. Porque quando nós estivermos na presença de Deus, querido, pode vir escassez, não vai te afetar, pode vir o sol ardente, pode vir as tempestades, pode vir os revés, quer dizer, isso não vai te afetar porque você tem o principal é estar aos pés de Cristo. O principal, meus queridos, é estar aos pés do Senhor. É igual o salmista está falando, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Quer dizer, essa fonte de água é quem? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus. Quer dizer, então quando nós estamos plantados junto a esse manancial, quer dizer, é tudo que nós precisamos. Nós devemos estar preocupados sim, de estarmos sempre aos pés deles. Essa deve ser a nossa preocupação primária, é estarmos aos pés do Senhor. Por quê? Porque quando nós estivermos aos pés do Senhor, o Senhor ele cuidará de tudo. Ele cuidará de tudo, quer dizer, ele providenciará o resto, ele providenciará, porque ele mesmo prometeu. Ele mesmo falou, os filhos de leão necessitam, Salmo 34. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. Quer dizer, mas nós precisamos estar servindo ao Senhor aos pés dele. Não servindo ao Senhor da nossa maneira. Não servindo ao Senhor do nosso jeito, não. É servindo o Senhor do jeito dele. É servindo o Senhor da maneira dele. Que quando nós servimos ele da maneira, do jeito dele, meu querido, então ele cuidará do resto. Ele diz em Mateus 5,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero chamar a sua atenção, você que nos assiste. Às vezes você está ansioso, às vezes você está preocupado com a sua condição financeira, às vezes você está estressado, às vezes você está mal-humorado porque as coisas não aconteceram, seus projetos não se realizaram da maneira que você queria, esperou esse ano. Mas eu quero te dizer algo, que a sua preocupação não deve ficar aí. Você deve se preocupar sim com algo. Qual é? É de estar na presença de Deus, porque se você estiver na presença de Deus, Deus ele vai cuidar do resto. Se você estiver na presença de Deus, Deus ele vai se encarregar do resto. A Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer dizer, então não fique ansioso, não fique aborrecido, não fique entristecido, não fique chateado, não. Você deve fazer o principal. Você deve fazer o que é prioridade. Qual é? O reino de Deus, a presença de Deus na sua vida. Aproveite agora esse momento que nós estamos passando de quarentena. Vamos aproveitar para buscar Deus, para orarmos, para lermos a Bíblia, para estudarmos a Bíblia, eu não é? Para lermos os livros espirituais para edificação da nossa alma, eu não é? E pastor, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que do resto ele vai cuidar se nós fizermos isso. Essa tem que ser a nossa preocupação. De agradarmos a Deus, de estarmos na presença de Deus, de estarmos fazendo a vontade de Deus, porque aí, meu querido, não adianta a tempestade, não adianta o verão, pode ser castigante o sol, mas você é uma árvore plantada junto à fonte das águas. Isso não vai tirar a beleza, não vai cair suas folhas, você vai produzir os seus frutos, quer dizer, sua vida não vai sofrer dano, restrição, sua vida não vai sofrer nada disso, desde que eu e você estejamos na presença dele, desde que eu e você estejamos buscando ele, nada, absolutamente nada vai nos fazer dano. É isso que Davi está afirmando aqui no verso 3. No verso 3. E no verso 4 ele diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quer dizer, muitas das vezes as pessoas acham que servir a Deus não é algo proveitoso, ou não é? Na cabeça de muitas pessoas, servir a Deus não é algo lucrativo. Muitos até pensam que lucrativo mesmo é a impiedade. Só que isso é um engano. E a palavra de Deus nos adverte. A palavra de Deus diz, porque não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E você pode procurar mais, pastor. Se não é assim, por que tantas pessoas ímpias e estão prosperando? Por que tantas pessoas que vivem na impiedade estão por cima, estão aparentemente bem, estão aparentemente dando a volta por cima? A Bíblia Sagrada nos dá a resposta no Salmo 70, 71, se eu não me engano. Que a Bíblia diz que cedo a aparente prosperidade e bem-estar do ímpio vai se desfazer. O vento vai levar, quer dizer. Ela é passageira, ela é efêmera, ela é transitória. Quer dizer, logo, logo o vento vai espalhar, logo, logo vai passar. Quer dizer, e o principal, que é a presença de Deus, que é negligenciado. A pessoa não tem. A Bíblia diz, toda a glória, toda a carne é como a erva. E toda a glória é como a flor da erva. Murcha-se a erva, seca a sua flor e cai. Quer dizer, é passageiro, é transitório. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, meus queridos, é os que permanecem, diz a Bíblia Sagrada. É de fato os que vão dar a volta por cima, os que vão ficar por cima, são de fato aqueles que temem a Deus. Esses sim, a Bíblia Sagrada diz que permanecerão. Esses sim, a Bíblia Sagrada fala que prosperarão, serão felizes. Esse a Bíblia Sagrada fala. O apóstolo João ele nos advertiu contra isso. Ele disse, olha filhinhos, não ameis o mundo nem no que no mundo há. Porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do mundo, mas do Pai. Não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo com suas concupiscências passam, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre.
Então os que vão receber o triunfo, o galardão final, meus queridos, é os que fazem a vontade de Deus. É os que estão na presença de Deus. Não é aparentemente as pessoas que agora estão por cima, não é aparentemente as pessoas que agora estão, como diz o ditado do mundo, andando por cima da carne seca, é ou não é? Não, mas muitas das vezes se esqueceram da presença de Deus, se esqueceram de buscar a Deus, e aí, no final, não vai ter proveito. Toda a glória que aparentemente tem vai esvanecer, vai murchar, vai secar, vai passar, e o que vai sobrar? Grande decepção. Então não olhe, não tenha inveja, diz a Bíblia Sagrada, não tenha inveja daqueles que prosperam nos seus caminhos, não tenha inveja do ímpio, não tenha inveja das pessoas que praticam a impiedade, que aparentemente estão bem, que aparentemente está por cima, não tenha inveja. A Bíblia diz para nós não termos inveja dessas pessoas. Por quê? Porque é algo transitório que elas estão vivendo, é algo passageiro, é dizer, é algo ilusório, é ou não é? Que vai passar como uma fumaça, vai desvanecer, e aí elas vão cair na grande realidade que o que de fato tinha valor, elas não valorizaram, que era servir a Deus e estar na presença de Deus. E aí no verso 4, o salmista Davi continua dizendo, no verso 5 ele diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Quer dizer, os ímpios não subsistirão no dia do juízo, quer dizer. Os ímpios serão penalizados no dia do juízo. Os ímpios sofrerão condenação no dia do juízo. Eu creio que é algo que você não quer. Quem que quer ser condenado? Até mesmo uma pessoa que é levado diante do juiz, que é levado diante do tribunal, ela sempre tem o quê? Um advogado de defesa. Por quê? Porque a esperança dela é de ser o quê? Absorvida. A esperança dela é de não o quê? Ser condenada. E muitas, quando são condenadas, elas entram em desespero, não é? Quando elas ouvem a sentença condenatória, elas se desesperam. Então, meus amados, isso é uma advertência que o salmista nos dá. Para nós não sermos aliciados pela impiedade, para nós não sermos aliciados pelas aparentes vantagens que a vida na impiedade proporciona para aqueles que agora estão vivendo nelas, eu não é? Por quê? Porque o pior está por vir, que é o juízo. O pior está por vir. E muitos se esqueceram. Jesus, ele falou uma parábola em Lucas, no Evangelho de Lucas, sobre o rico insensato. E essa parábola ela é muito interessante, por quê? Porque lá Jesus ele fala do homem que teve uma grande, abundante colheita. Então ele disse assim, o que eu vou fazer com toda a minha colheita, com toda a minha novidade? Aí ele pensou consigo mesmo e disse assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros que são pequenos, vou construir celeiros maiores, vou depositar nele todos os meus bens, tudo aquilo que eu conseguir, vou depositar, vou fazer grandes depósitos, vou guardar tudo e vou dizer para minha alma, alma, você tem depósito, come, bebe, regala-te, porque você tem depósito para muitos dias. Mas Jesus falou, louco, hoje te pedirão a tua alma, e tu que tens despreparado. Porque aqueles que muitas das vezes são ricos, terrenamente são pobres para com Deus, não é rico para com Deus. Quer dizer, mas o que Jesus, qual é a grande lição que Jesus nos passa nessa parábola? Será se a insensatez daquele homem era porque ele era rico? Será se a insensatez daquele homem foi porque ele guardou em depósito para muitos dias? Não, não era isso. A insensatez dele foi de ter esquecido verdadeiramente do principal. A insensatez dele foi ter esquecido, ter deixado de fora aquilo que verdadeiramente tinha valor, que era Deus, que eram as coisas espirituais. Quer dizer, o maior erro dele não foi ter entesourado as coisas terrenas. O maior erro dele foi não ter entesourado as coisas espirituais.
E aqui a gente aprende um princípio que a Bíblia sempre nos ensina quando nós lemos a Bíblia. Sabe o que é, irmãos? É que quando a gente entesoura tesouros no céu, como Jesus falou em Mateus 5, no Sermão da Montanha, quando a Bíblia fala para nós entesourarmos tesouro no céu, acontece algo muito maravilhoso. E o que é, pastor? Quando nós entesouramos tesouro nos céus, as coisas da terra que nós necessitamos, todas nos são entregues. Tudo que você venha precisar nessa vida será entregue a você, quando você der prioridade o que verdadeiramente tem valor, que é as coisas espirituais. Quando nós entesouramos as coisas espirituais, damos a primazia às coisas espirituais, então as demais coisas, elas nos são acrescentadas de Jesus. Quer dizer, então você vai desfrutar tanto das coisas espirituais, como você também vai desfrutar das coisas terrenas também. Você não vai ficar desprovido das bênçãos que você venha precisar aqui na terra. Você não vai ficar desprovido. Quando você priorizar as coisas espirituais que verdadeiramente têm valor aos olhos de Deus, as coisas materiais Deus também vai providenciar para você, que você venha precisar. Então, assim, não precisa se preocupar. Mas, então, se preocupe em ajuntar tesouros espirituais. E no versículo ele diz, porque os ímpios não subsistirão no dia do juízo, quer dizer, eles não serão condenados, nem os pecadores na congregação dos justos. É ou não é? Isso daqui é outro princípio importante que o salmista Davi fala, é ou não é? Assim como os ímpios não subsistirão no dia do juízo, os pecadores também não subsistirão na congregação dos ímpios. E muitas das vezes as pessoas, é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que muitas das vezes as pessoas se preocupam, é ou não é? Por que muitas das vezes pessoas que estão na igreja servindo a Deus, servindo a Cristo, estão muitas das vezes se dando as coisas mundanas, as coisas erradas? Só que a Bíblia Sagrada, irmãos, nos ensina que nós não devemos colocar nossa atenção nisso. Por quê? Nós não podemos nos desviar do Senhor, da palavra do Senhor, por causa dessas coisas. Por quê? Porque o próprio Deus vai tratar no devido tempo, o próprio Deus vai tratar. O próprio Deus está dizendo que não subsistirão, quer dizer. Então o próprio Deus ele vai tratar, não é algo com que nós devemos focar, nos entristecer, querer desistir da igreja. Pastor, eu vou sair da igreja porque eu vejo muitas coisas erradas, eu vou sair da igreja porque na igreja tem muitas pessoas erradas que diz que são e não são. E eu lhe pergunto, o que é que isso tem a ver com a tua vida com Deus? O que é que isso tem a ver com a tua salvação? O que é que isso tem a ver com a tua comunhão? O que é que isso interfere na tua vida com Deus? Isso não interfere em nada, meu querido. Isso não interfere em nada. As coisas que as pessoas praticam, elas mesmas irão dar conta a Deus. Pastor, e com que é que eu tenho que me preocupar? Querido, se preocupe em cuidar da sua vida espiritual, se preocupe em cuidar da sua salvação, porque isso é que é importante. A Bíblia diz que no dia do juízo, cada um de nós vai dar conta de nós mesmos. No dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo, Deus não vai dizer, João, presta conta aqui da vida de Maria. Não, Jesus não vai dizer isso. Jesus vai dizer para você prestar conta da sua vida. Jesus vai dizer para mim prestar conta da minha vida. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer então? Você tem que se preocupar com a sua vida, com a sua salvação. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, com a minha salvação. Eu não posso estar me preocupando em querer ser juiz, em estar batendo um martelo para essa, para aquela pessoa, em querer sentenciar esse. Não, porque esse não é o nosso papel. Esse papel é do Senhor e Ele vai bater o martelo, Ele já tem falado na hora certa. Pastor, e qual é o nosso papel? O nosso papel é de cuidarmos da nossa vida com Deus. É de zelarmos da nossa vida espiritual, é de zelarmos da nossa salvação, queridos. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Por isso que a Bíblia diz, não se incomode. É como se ele estivesse dando uma lição aqui. Não se desvie do caminho porque há pecadores na congregação do justo. Não se desvie por isso. Por quê? Porque no tempo certo Deus irá tratar.
No tempo certo, Deus irá resolver. No tempo certo, Deus irá fazer a limpeza. Deus irá fazer o que for necessário fazer, porque Ele é que é a cabeça da igreja, é Jesus. A Bíblia diz que nós somos o corpo, os membros de Cristo, mas Cristo é o cabeça. Quer dizer, quem está no comando é Cristo, é o Senhor que está no comando, meu querido. Então, não se preocupe, amém? Não se preocupe com coisas erradas que você vê as pessoas praticarem dentro das igrejas, no meio das igrejas. Não se preocupe com isso. Preocupe, foque na sua vida espiritual, que disso o Senhor cuidará. O verso 6, o salmista Davi fala assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Perecerão. Quer dizer, o Senhor conhece, meus amados. O caminho do justo, o Senhor conhece. Às vezes nós pensamos que podemos conhecer o caminho das pessoas, mas às vezes nós não conhecemos. Quem de fato conhece o caminho de cada um é o Senhor. Ele sim conhece o caminho do justo, conhece o nosso caminho, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, Ele conhece tudo. O Senhor, tudo Ele conhece. No Salmo 139, Davi fala que Deus Ele conhece tudo, Ele sonda a nossa mente e coração, Ele conhece as nossas palavras, antes mesmo delas sair aos nossos lábios, Ele já tudo conhece. Quer dizer, então, quem tem conhecimento real de todas as coisas é só Deus. Deus, Ele tem o verdadeiro conhecimento real de todas as coisas. Ele conhece o caminho dos justos. Às vezes a gente faz julgamento, análise, e às vezes a gente pensa que estamos corretos no nosso julgamento, nas nossas análises, e às vezes não estamos. Nos enganamos. Por quê? Porque nós analisamos, falamos, damos o nosso parecer de acordo com aquilo que a gente pode ver. De acordo com aquilo que a gente vê, então a gente dá o nosso parecer, é ou não é? Só que existe coisas que nós não vemos. Existe coisas que somente o Senhor vê, somente o Senhor sabe, somente Ele conhece e que nós não conhecemos. Por isso que o nosso parecer sempre é falho. O verdadeiro conhecedor de todas as coisas, meu querido, é só o Senhor. Porque Ele conhece a mente e o coração, Ele esquadrinha os pensamentos, a mente, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito e permeia as juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, ela alcança a totalidade do ser humano. E é somente Deus que tem esse conhecimento total do ser humano, é somente Deus. Então ele fala, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui nós temos outra advertência. O caminho dos ímpios perecerá. Agora aqui nós temos que refletir. Qual tem sido o caminho que nós temos trilhado? Qual tem sido o caminho que nós temos andado? Nós temos andado no caminho dos justos? Nós temos andado no caminho dos ímpios? Qual tem sido o caminho que a gente tem escolhido? Qual tem sido o caminho que a gente tem trilhado? Isso somente você pode responder para Deus. Isso só apenas eu posso responder para Deus, você pode responder, porque somente você sabe o caminho que você tem andado. Mas a Bíblia, ela está nos advertindo essa noite. Ela está dizendo que o caminho do ímpio perecerá, o caminho da impiedade perecerá. Mas eu estou andando por esse caminho, e agora o que é que eu faço? Abandone imediatamente esse caminho, porque o caminho do ímpio, a Bíblia está dizendo, ele vai levar a perecer, ele vai levar aqueles que andam por ele a perecer, quer dizer, vai levar aqueles que andam por ele à destruição, vai levar à condenação eterna, o caminho dos ímpios vai levar à morte eterna. Então acorde, saia desse caminho, saia de tudo isso e se volte para o caminho do Senhor, para o caminho dos justos.
e que a gente possamos orar como orou Davi no Salmo 23. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Quer dizer, peça para o Senhor guiar você, tirar você dos caminhos da impiedade e guiar você pelas veredas da justiça por amor ao nome dele, porque ele é poderoso para estender as mãos dele sobre a sua vida e lhe arrancar de qualquer embaraço, de qualquer caminho de impiedade que você esteja trilhando. Ele é poderoso para lhe colocar, para trilhar nas veredas da justiça. Basta você clamar. Basta você pedir a Ele, basta você invocar o nome dEle, o poder dEle, que Ele vai te resgatar e você vai andar pelas veredas da justiça, meu querido. E aí a Bíblia Sagrada fala, sabe o quê? Que quando nós estivermos andando por esse caminho, sabe o que vai acontecer? A Bíblia Sagrada fala, ele fala assim, a sentença do verso da parte B do verso 3 é: e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, quando nós andamos pela vereda da justiça, querido, de nada você terá falta. Porque Deus suprirá todas as tuas necessidades. E tudo quanto você fizer, você prosperará. Quer dizer, Deus ele vai abençoar sua vida, Deus vai abençoar seus projetos, Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos, Deus vai abençoar teu lar, Deus vai abençoar tua família, Deus vai abençoar seus negócios. E tudo quanto você fizer, a Bíblia diz que Deus irá abençoar. Mas é tão somente se nós estivermos andando nas veredas dele. É tão somente se nós estivermos andando na presença dele. Uma vez que nós estivermos trilhando as veredas da justiça, você pode ter certeza que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. E que a bênção do Senhor repousará sobre a tua vida. A bênção do Senhor repousará sobre tudo que você fizer. Então não pense que se você vir obedecer a Deus, pastor, se eu vim obedecer a Deus eu vou perder, se eu vim obedecer a Deus eu vou parar de lucrar nesse negócio meu que é lucrativo, mas é ilegal. Não, você não vai perder não, meu querido, você vai ganhar. Você vai ser abençoado, Deus vai suprir todas as suas necessidades, Deus ele vai prosperar a tua vida, teus caminhos, quer dizer, mais do que você imagina. Porque aqueles que andam na presença de Deus, a Bíblia diz que o Senhor abençoa, que o Senhor cuida, que o Senhor livra, que o Senhor zela, que o Senhor guarda, que o Senhor estende as mãos dele sobre a tua vida e tu é uma pessoa abençoada por ele, guardada por ele, protegido, uma pessoa bem-sucedida em tudo, meu amado. Então, querido, fica essa palavra para nós. Que essa palavra venha falar ao meu e ao teu coração. Se você quiser, depois medite no Salmo 1. Ore a Deus e o Senhor irá falar fortemente ao teu coração. Fortemente ao teu coração o Senhor irá falar. Eu quero nesse momento convidar você para nós orarmos juntos essa noite. Para nós falarmos com o Senhor essa noite. Para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais de muitos. Para que verem verdadeiramente que aqueles que servem a Deus, eles são cuidados por Deus. Eles têm promessas de Deus. Eles são guardados, são guiados, são supridos por Deus. São abençoados pelo Pai, e que na verdade não compensa seguir pelo caminho da impiedade. O que verdadeiramente vale a pena é andar pelas veredas da justiça. Eu quero orar com você essa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro agora com essa pessoa que está nos acompanhando. Senhor, a Tua palavra falou aos nossos corações essa noite. A Tua palavra nos fala, se andarmos na Tua presença, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós seremos supridos, nós seremos guardados, nós teremos felicidade da Tua presença, o sustento do Teu poder, Pai. Mas a Tua palavra também fala que se trilharmos o caminho dos ímpios, pereceremos. Nós não queremos perecer, mas queremos trilhar pelas veredas da justiça. Ajude essa pessoa, meu Deus, que está trilhando os caminhos da impiedade. Tome ela pelas Tuas mãos e erga ela. Leve ela, meu Deus, para trilhar as veredas da justiça por amor do Teu nome, para que ela conheça verdadeiramente o valor de estar na Tua presença e andando com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração,
Quero lhe desejar uma boa noite, fique todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Amém.